Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje, terceiro ano, a gente vai dar continuando a nossa unidade 2, né, do nosso livro de português. A gente vai começar hoje a falar do texto 2, que aparece lá na página 54, que vai ser sobre verbete de enciclopédia. Nós vamos falar o que é o verbete de enciclopédia, tá bem? Primeiro, vocês sabem o que é verbete? Bom, o verbete ele é um texto escrito que ele tem um caráter de informação. Ele é um texto informativo. Então, o verbete é um texto informativo. Ele vem explicar um determinado assunto para a gente. E ele é comum aparecer em enciclopédias e também no dicionário, quando a gente procura lá o significado de determinada coisa que a gente está querendo saber. E nas enciclopédias também, a gente vai procurar determinados assuntos que ele vai dar todo o significado, a história do que é aquilo. E aí, ele é explicado através de verbetes. Daí, vem o verbete de enciclopédia, que é o que o livro vem trazendo pra gente. Logo na primeira página, na página 54, o livro traz para a gente um texto que vem falando sobre o zoológico. Se vocês observarem lá, ele é um texto que ele é dividido em vários tópicos. E ele vai explicando um pouquinho tudinho. O que é o zoológico, por que o zoológico existe, e lá no final a história do zoológico. E qual foi o primeiro zoológico do Brasil e tudo mais. Então, é um tipo de verbete enciclopédico. Ele foi tirado daquele texto, foi de uma enciclopédia virtual. Então, ele é um texto explicativo, ele está explicando pra gente o que é o zoológico, a história do zoológico. Então, o verbete de enciclopédia é isso, é um texto é um gênero textual que vai explicar pra gente um determinado assunto, um conteúdo. Então, ele é um gênero de texto explicativo, tá bom? Lá nos verbetes de enciclopédia, a entrada ou o título, né, que a gente pode estar chamando, entrada ou título, um desses dois nomes, ele vai vai ser sobre aquilo que vai estar sendo explicado lá naquele texto. Então, o título, ele já vai ser um título que já vai dizer sobre o que o texto vai estar explicando, tá bem? Então, a gente tem que sempre prestar atenção no título, porque pra gente encontrar o assunto que a gente está querendo saber mais, então vai estar lá no título. O título é que vai dar logo a primeira impressão do que aquele texto vai se tratar, tá bom? E como eu já falei, o texto do verbete ele pode ser dividido em partes. E cada parte vai apresentar um tipo de informação sobre aquele assunto. Então, pode vir o que é a história, de onde surgiu. Então, ele vai sendo dividido em tópicos. E cada tópico vai explicar um pouquinho sobre aquele determinado assunto que a gente pesquisou, tá bom? Então, o verbete de enciclopédia, ele é um gênero textual de explicação, de informação. E a gente pode estar encontrando ele tanto nas enciclopédias, como também nos dicionários. E nos verbetes de enciclopédia, ele também pode estar trazendo imagens, fotografias, que vão estar fazendo que a gente consiga explicar da melhor forma aquele assunto, demonstrando através de imagens. Então, ele pode vir no meio do texto imagens, fotos que vão explicar melhor sobre aquele conteúdo. Lá no nosso livro, no texto do zoológico, ele traz imagens e fotografias do zoológico, dos animais no zoológico. Então, são imagens que vão contribuir com aquela informação que o texto está passando para a gente, tá bem? Então, no vídeo de hoje, a gente está falando sobre os verbetes de enciclopédia. Vocês podem estar fazendo a atividade do livro lá, que é uma interpretação desse texto que vem no nosso livro. E eu vou também estar mandando guia de estudos e uma atividade de apoio para vocês, tá bem? Então, grande beijo, até logo!